Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a este momento que nos reunimos aqui para juntos refletir sobre uma passagem do Evangelho. É com muito carinho que estamos aqui todos os dias às 7h30 da manhã para juntos colher um fruto dos ensinos do Evangelho. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Vamos juntos rogar a Jesus que Ele se faça presente nestes minutinhos que a nossa alma se dedica a um estudo, a uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos amigos e amigas, hoje nós vamos refletir e a nossa passagem de hoje ela abre campo para a gente até fazer um estudo aí um pouquinho mais aprofundado sobre ela, porque esse tema é um tema interessantíssimo para nós. Vejamos, a gente vai refletir hoje lá no capítulo 27, o item 9 e 10 da passagem, ação da prece, transmissão do pensamento. Queridos amigos e amigas, este tema aqui, ele casa perfeitamente com um que nós refletimos há alguns dias atrás, na semana passada, que nós conversamos um pouco mais sobre a prece, que ela tem que ser soada do coração, que não existe uma fórmula exata, mas sim aquela prece que nós nos sentimos mais confortável em nos conectar para fazer essa comunhão com o nosso Pai. Então, naquela reflexão, vou deixar até linkado aqui ela no final do vídeo para quem quiser assistir novamente, para quem quiser assistir pela primeira vez, vale a pena porque os temas eles vão se complementar aqui neste momento. Então, só para a gente entender, a prece ela tem que ser soada do fundo da nossa alma, com vontade, e não apenas de forma maquinalmente, somente num horário fixo, com X repetições. Não, ela tem que partir do fundo da nossa alma, porque vai ser essa vontade que vai ser o veículo da nossa prece, a transmissão do nosso pensamento. E hoje a gente vai compreender aqui como que é essa transmissão da prece, como a nossa prece é ouvida, como é que eu vou ter a certeza que a prece que eu estou soando aqui, ela está sendo acolhida pelos bons espíritos ou a quem eu estou destinando. Então essas questões nós vamos buscar esclarecer aqui ao longo da nossa reflexão. Gostaria de iniciar com a definição da prece. Então, a primeira palavrinha, a primeira frase que o nosso evangelho, que essa passagem nos traz. A prece é uma invocação. Ou seja, é um chamado de auxílio, um socorro. O invocar é você chamar um socorro a si. Então a prece é esse chamado. Ela pode ser compreendida, nós colocamos aqui, como uma súplica, uma rogativa, um pedido ou um agradecimento. E ela pode ser dirigida a Deus, aos bons espíritos, ao encarnado ou a um desencarnado. Então, a prece, ela é uma rogativa, ela é um pedido, ela pode ser um agradecimento, ela pode se caracterizar aí de diversas formas. Não existe uma fórmula fechadinha para ela. E aí, lá na questão 659, lá do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos trazer aqui algumas questões do Livro dos Espíritos para complementar a nossa reflexão. Nesta questão, os espíritos vão responder a Kardec o seguinte, que ainda vai definir a prece para nós. Eles vão nos dizer que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunhão com ele. Pela prece, pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer, que foi o que nós acabamos de conversar aqui. Olha que interessante, a prece é essa comunhão que nós fazemos com Deus, é pensar em Deus, é se comunicar com Deus, é se aproximar do Pai. E aí, queridos amigos e amigas, o nosso evangelho, ele vai trazer para nós aqui também um trechinho que eu destaquei, porque é interessante para a gente pensar.
Como a prece, ela tem diferentes finalidades e a gente pode destinar ela ao encarnado, ao desencarnado, aos bons espíritos. A gente pode destinar a prece ao nosso anjo guardião, ao nosso espírito protetor. Então o Evangelho, quanto a isso, vai nos esclarecer o seguinte: quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Olha que interessante, porque nada se realiza sem a vontade e sem o saber do nosso amado Pai. Quando nós oramos a um espírito protetor, ao nosso anjo guardião, é como se eles fossem apenas intermediários, porque a nossa rogativa, o nosso pedido, Deus vai estar sempre por dentro ali, vai estar sempre sabendo do que a gente está rogando, das nossas necessidades, do que a gente está pedindo, e nada se concretiza sem a vontade do nosso Pai. E aí, queridos amigos e amigas, é importante a gente rememorar aqui que agora a gente vai entrar numa questão que é a transmissão do pensamento. A gente já compreendeu aqui a definição de prece, a gente já compreendeu aqui como que a gente pode destinar ela, as suas características, como ela pode ser feita, então que ela pode ser uma rogativa, ela pode ser um agradecimento, ela pode ser uma súplica, ela pode ser um pedido e ela pode ser destinada a um ser encarnado, desencarnado, a um bom espírito, a Deus, nosso Pai. Então, após a gente compreender isso, agora vamos entender a ação da prece. Porque quando a gente ora com fervor, ou seja, ora do fundo do coração, ora com a alma, a nossa energia, o nosso campo vibracional, ele se torna como se fosse um foco de luz. Então a gente começa a emanar uma energia mais salutar. A gente faz essa energia, a gente transmite essa energia que faz bem não somente para nós, mas para o ambiente que a gente se encontra e também a quem a gente está destinando esta prece. Então, quando a gente entra em sintonia, a gente eleva os nossos pensamentos ao alto, entrando nessa sintonia com os bons espíritos, com o nosso Pai que está nos céus, nosso campo energético, ele se torna um campo mais saudável. A nossa energia começa a se irradiar como um foco de luz. Gostaria de mostrar aqui para nós, vou colocar ao lado uma imagem, uma figura, que é uma ilustração que foi feita pelo Grupo Espírita Allan Kardec. Olha que interessante essa ilustração. Vou colocar aqui ao lado para eu também acompanhar junto com vocês. A mocinha aí na ilustração deles. A mocinha com pensamentos, a gente pode aí concluir pensamentos mais baixos, uma energia mais densa. O que é atraído para ela? Os irmãozinhos espirituais que sintonizam, se afeiçoam com essa mesma energia. Então olha aí que dessa forma, quando a gente emite esses pensamentos mais baixos, a raiva, o rancor, quando a gente fica ruminando muito ódio, fica ruminando pensamentos muito negativos, olha aí o que a gente atrai. Os irmãozinhos espirituais que ainda se comprazem na maldade e se alimentam também desses pensamentos. Então olha em volta dela como que essa energia vai envolvendo toda ela e que acontece com a gente. Só que olha na figura embaixo. Quando nós entramos em sintonia com os bons espíritos através da prece. Foi o que nós dissemos, olha aí, se cria como se fosse um campo energético em volta, que a nossa energia se irradia, e aí o irmãozinho espiritual eles colocaram que ele até indo embora, porque ele não sintoniza mais com essa energia, então não tem como mais ele influenciar ou inspirar a gente. Então ele se vai e a gente consegue, elevando o pensamento em prece, sintonizar com os espíritos bons, com os espíritos benevolentes, com os bons espíritos aí que nos guiam, que nos protegem, que nos inspiram boas ideias, bons pensamentos, e aí eles vêm ao nosso auxílio e aí a gente pode perceber que a energia ela vai aumentando como uma energia que vai transbordando
coisas mais saudáveis. Olha que interessante. E quanto a essa imagem lá do grupo espírita Allan Kardec, como nós dissemos, é uma imagem que eles usaram para ilustrar a questão 660 do Livro dos Espíritos, que inclusive é uma questão que vou trazer aqui para nós, para a gente também estudar sobre ela. Porque nesta questão, Kardec vai perguntar assim: a prece, ela torna o homem bom? E os bons espíritos vão responder sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. É exatamente o que a ilustração mostrou aí para nós. A partir do momento que a mocinha da imagem da ilustração entrou em prece, vieram os bons espíritos, que é um socorro que Deus jamais nega aos teus filhos, vieram os bons espíritos para poder ajudar. E isso, Kardec, os bons espíritos, eles vão tocar num ponto aqui muito interessante para a nossa reflexão. Porque os bons espíritos vão responder assim a Kardec: vejamos, aquele que ora com fervor e confiança é sempre assistido. Ou seja, o veículo da prece é a nossa vontade. Assim como o ar é o veículo do som, a vontade é o veículo da nossa transmissão do pensamento. Quanto mais vontade a gente colocar, quanto mais sentir a gente sentir as palavras da prece ou os pensamentos da prece, maior vai ser a nossa vontade para que ela seja transmitida. É interessante a gente colocar isso, porque muitas vezes a gente recita ainda a prece um pouquinho maquinalmente, a gente acha que tem uma fórmula X, que é só recitar dessa forma, que tem uma forma quadradinha, que é apenas isso. E como nós começamos a nossa reflexão aqui esclarecendo, não existe uma fórmula fechada, ela tem que partir do coração. Fazer vibrar cada fibra da nossa alma, é sentir e ter significado cada palavrinha que a gente soa. Porque pensemos, se a gente falar palavras que não têm significado nenhum para nós, que vontade teremos nessas palavras? Nenhuma. Não vai ter vontade, então não vai ter veículo para a nossa prece. Agora, quando a gente recita palavras que fazem sentido para o nosso coração, que a gente realmente fica tocado com aquelas palavras que estão sendo soadas pela nossa alma, a nossa vontade, ela se expande como veículo que vai fazer essa transmissão. E quanto a isso, retirei um trechinho aqui do nosso evangelho para a gente compreender um pouquinho melhor como é feita essa transmissão da nossa prece. Como a gente vai saber que a nossa vontade ela está sendo ali fervorosa mesmo para ela alcançar o destino da nossa prece. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa passagem, vai nos esclarecer dizendo: quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Vamos dar uma pausa aqui para a gente refletir sobre esse item, porque olha que interessante. Tanto de encarnado para desencarnado, como de desencarnado para encarnado, quando a gente estabelece ali uma conexão de elevar o pensamento para destinar uma prece, a nossa vontade vai fazer como se fosse um fio que vai nos ligar o nosso pensamento a ele, e aí a nossa prece vai ser acolhida, que vai ocorrer aí a transmissão do pensamento. O Evangelho continua. A energia dessa corrente, desse fio que é nos ligado, está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Muitas vezes isso aqui é uma dúvida que a gente pode ter, que é se quando a gente realiza a prece, os bons espíritos têm que estar sempre ao nosso lado, ou quem a gente está destinando tem que estar ao nosso lado, ou nosso anjo guardião, ou o nosso guia tem que estar sempre do nosso ladinho ali para estar ouvindo a nossa prece.
E nem sempre eles precisam estar ao nosso lado. Porque, através da transmissão do pensamento, independente de onde eles estejam, eles ouvem, eles recebem a nossa prece. Então, o veículo aí para essa transmissão ser eficaz, vamos colocar assim, é a nossa vontade. É orar com fervor. É realmente sentir essa comunhão que nós estamos zelando com o nosso Pai, com os bons espíritos. Quando a gente entra em prece, é um momento íntimo que a gente tem. Um momento íntimo, momento genuíno, momento particular, que ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser sentido por nós, pelo nosso coração. E aí a nossa vontade nesse momento que vai criar essa corrente, esse elo que vai ligar a nossa prece aos campos que nós estamos destinando a ela, seja a um irmão nosso que está desencarnado, seja um encarnado, seja um bom espírito, seja ao nosso guia, ao nosso protetor, ou seja também ao nosso amado Pai. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje com Jesus, com esse ensino para a nossa alma, de que quando a gente entra em comunhão com o nosso Pai, com os bons espíritos, que não importa se vai ser uma palavra pequena, uma palavra grande, uma palavra simples, uma palavra floreada, uma prece mais rebuscada ou uma prece mais simplesinha. O que vai contar, o que verdadeiramente conta para o nosso Pai é a prece soada do fundo do coração, da forma que a gente se sente mais confortável e da forma que mais emociona a nossa alma, que realmente vai fazer esse veículo da vontade levar a nossa prece até o destino que a gente almeja. Tenham todos um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Nosso eterno agradecimento. É muito bom ter cada um de vocês aqui que nos acompanha diariamente e tem essa troca junto conosco, acolhendo os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem em paz e que o amor de Jesus se faça presente dentro do nosso coração. Que assim seja.